Olá, sejam bem-vindos a mais um DanadiaCast, o podcast que eleva você a um nível superior de consciência. E aí, Dani, animado? Como é que você tá? Sempre? E você? Animado, vamos lá. Tá animada? Animado. Tá com a carinha de cansado, olhinho meio baixo. Você anda fazendo muita festa, dona Nádia? Não. Serena. Serena. E nada contra festas, não é? É, isso mesmo. Se você... Um pouquinho de festa sempre faz bem, né? Claro, que é a parte da diversão, né? Sim, Que lado social, a do lado dimensão social que todos precisamos, não é? Dimensão social, exatamente. Você foi num casamento no final de semana? Foi. Tava linda naquele vestido, hein? Tava. Pra quem acompanhou nas redes, ala putia-tchê, não se assustemos, que no perigo a bala vem, nós se abaixemos. Que espetáculo, hein? Daniel sempre contando aqui as suas peripécias, não é? Isso. É que eu não tenho muita peripécia, sabe? Minha vida é uma vida mais pacata, mais tranquila. Não sei se a idade me trouxe isso, se é a mente ruim, mas eu tô aí. O meu surf é diferente, é uma onda diferente, mas tá tudo certo. Tá certo. Então. E aí, vamos falar do que hoje, Dani? Sobre a vida? Vamos falar sobre a vida. Já que estamos nela, né? Sobre o sentido da vida, olha só. O último livro, né? Da Mente Ronin, o último livro do Akbar. O sentido da vida e a beleza do amor e da amizade. Eu não vou falar em específico sobre esse livro, porque acho que todos devem ler. Leiam esse livro, porque na minha opinião, é o melhor livro da série. Não que os outros sejam ruins, pelo contrário, são maravilhosos. Mas esse eu acho que ele veio com um tom especial, sabe? Um tom diferente. Um tom que me fez ver as coisas de forma diferente, sabe? Eu tenho aplicado muito com a minha filha os conhecimentos. Até porque o que você nota hoje na sociedade? Você nota, por exemplo, que essa nova geração que está vindo agora é uma geração mais forte ou uma geração mais fraca? Não, mais fraca. Mais fraca. Mais fraca em que sentido? No sentido tecnológico ou no sentido de punch, de força de vida mesmo? Não, tecnologia a gente está no sentido mais avançado da era tecnológica, né? Cada vez avançando, desenvolvendo mais coisas. Sim. A inteligência artificial está aí para provar isso. Sim. Hoje a gente tem, por exemplo, o chat GPTW lá que te ajuda o trabalho que você tinha que escrever, uma série de documentos. Ele faz para você em 2 minutos, te entrega perfeito. Então, avanço tecnológico, eu acho que cada vez a gente está avançando mais. Cada vez mais. Mas pelo contrário, né? Eu acho que a maturidade emocional das pessoas está ficando mais frágil. Mas por quê? Por que você acha que as pessoas estão mais frágeis? Dani, eu acho que é muito pela questão de um pouco cultural, um pouco econômico. Acho que é a mistura de tudo isso, assim, de Sim. social. Seria que não tem um dito assim, você me corrige ou me ajuda, porque eu não fico muito fixo nas palavras desses dizeres, mas que uma geração forte cria filhos fortes. Esses filhos fortes, se não tem muito intempéries ou muitos problemas, eles vão criar filhos um pouquinho mais fracos. Geração fraca. Essa geração fraca vai criar uma geração mais fraca ainda. Até que chega um ponto em que tudo vira e tudo recomeça. É como se os problemas ou os problemas que a humanidade passa, a gente passa junto com a humanidade, é óbvio, somos seres humanos. Então, quanto maior for o problema, quanto maior for o problema histórico da época, mais seres humanos fortes têm que serem criados para poderem suportar aquela época. Para passar essas E esses seres humanos fortes, eles têm uma tendência a criar filhos fortes ou fracos. Porque, vamos dizer que o momento histórico seja de necessidade. Eu tenho que ser forte por causa das necessidades. Mas eu, como pai, daí, como é que eu formo um filho, sendo que eu saí daquele momento histórico, já não tem mais aquele problema de, por exemplo, de fome ou de guerras. Saí desse momento histórico. Você facilita a vida do teu filho. Por quê? Porque talvez você tenha sofrido muito, né? Isso.
E a gente escuta muito isso, né? Ah, eu não quero que meu filho passe o que eu passei. Perfeito. E aí você facilita muito a vida do teu filho. Perfeito. Eu escutei isso do meu pai. Ah, não quero que você faça o que eu fiz porque eu tive muita dificuldade. E teu pai chegou onde chegou, né? Nós temos, inclusive, se você não assistiu ainda o episódio onde a gente entrevista o poderoso chefão, esse é o nome do episódio. O Dietrich, a história dele é fantástica. E é que você percebe que a gente está privando os nossos filhos de serem como teu pai foi. Um ser humano sagaz que teve que recriar sua própria realidade. Exatamente. Por quê? Por dosinha, por peninha ou por falta de conhecimento. Por que você diz isso, Dani? Ué, nós tivemos uma época no mundo onde nós tivemos, por exemplo, na Grécia, em Roma, uma época fantástica, onde tivemos muitos sábios. Platão, Sócrates, Aristóteles. Bizarro, né? Onde estão? Pitágoras, onde estão? Só para falar, todos muito próximos naquela época. E hoje a gente consegue achar alguém muito sábio assim. Nós conhecemos uma pessoa sábia, né? Que é o Akbar, que pra gente é muito sábio porque escreve os livros com maestria e tem uma vida moral e reta como ninguém. Então a gente tem contato, mas assim, em geral, você conhece os seres humanos, eles têm contato com pessoas sábias? Não. Não tem. Então aquela época foi uma época muito luminosa, né, por pensamento. Tanto que tudo aquilo que eles criaram foi levado para a humanidade, para a história, e se montou várias coisas em cima do que eles falavam ser o correto na época, né? E claro que a sociedade foi se deturpando até por causa desses momentos históricos. Aí, beleza, fala em criar um filho herói. Crie um herói. O que é um herói? Um herói, a gente sabe que o herói é aquele que desperta suas potencialidades, só que para isso ele precisou passar pelo inferno. Esse herói precisou fazer um monte de coisas para que ele pudesse um dia ser um herói. Sim, ele teve que percorrer um caminho para descobrir o que é ser um herói da sua vida. Perfeito. Então, eles passavam muito isso, né? Só que daí chega um herói que não precisa. Não precisa de herói agora. Por quê? Porque tá tudo bem. Tá tudo certo. A sociedade tá certa. A gente compra, vende. A gente tem o nosso alimento. Tá tudo ok. A tecnologia faz tudo. A tecnologia tá fazendo um monte de coisa. Então a gente chegou numa época onde parece que os heróis não são mais a luz ou o sendeiro, né? Aquele ser iluminado que encaminha a humanidade numa direção. Heróis como Jesus, heróis como Buda. Na verdade, até tem uma inversão de valores do que é o herói, né? A gente vê muito, por exemplo, uma pessoa que é famosa, com milhões de seguidores, está se passando por esse herói. E muitas vezes no seu pessoal não é assim. Não, exatamente. É uma máscara, né? Uma máscara, vende uma imagem, mas não é aquilo. Isso. E aí, quando a máscara cai, as pessoas ficam tão decepcionadas porque veem que realmente não era aquilo. Perfeito. Porque as pessoas estão muito apegadas no externo, né? No que acontece pelas mídias. Aí você vai seguindo pessoas, até que você quebra a cara com aquela pessoa e vai para outra, e assim vai. Porque a gente sempre busca seguir alguém. Mas por que a gente busca seguir alguém? Porque você sempre está em busca de algo. Já se perguntou? Por que o ser humano sempre busca algo? O que falta para o ser humano? Na verdade, é por isso que você até mencionou o Akbar como um sábio que a gente conhece, que isso é raro. Porque ele nos ensinou que a gente tem que conhecer a nós mesmos. Então, assim, de todas as pessoas na vida que você encontrou, a única pessoa que falou assim, não, tudo tá dentro de você. Do tipo, você é o teu próprio mestre. Você é teu mestre, você precisa se conhecer, você percorrer o teu caminho, você ser o herói da tua jornada. Foi ele. Isso mesmo. Né? Então hoje, quando por que falta isso? Porque a gente não escuta isso. A gente não escuta isso das religiões, a gente não escuta isso do meio cultural, a gente não escuta isso de ninguém.
sempre é algo externo, sempre você busca fora, nunca você escuta de uma pessoa que você tem que buscar dentro. Isso. Né? Tanto é que quando a gente escuta às vezes as pessoas falarem, cara, vocês têm que levar esses livros para as pessoas têm que conhecer, porque você consegue ler ali e identificar que é isso, não tá fora, não tá nas redes sociais, não tá na tecnologia, tá em você. E a gente não escuta isso, a gente escutava isso quando existiam esses grandes sábios. Claro. Que no meio que a gente vive hoje já nem são mais citados. Né? Você escuta filosofia, quem foi Platão e tal, mas não leia o que esses caras escreveram e siga, pratique, coloque em prática o que eles falaram. Os não. próprios estoicos. É isso mesmo. Então, hoje, quando você pega um ser humano que está perdido, que está em busca de algo, que ele busca algo que ele nem sabe o que é. O vazio. O vazio é uma angústia, é um vazio que tem dentro, e daí você vai buscando ter o sucesso financeiro, aí você vira um bilionário depressivo. E o vazio continua. O que é isso? Ou, tá bom, eu sou mais paupérrimo, do tipo, não tenho tantas condições de sobrevivência, mas sou um guerreiro, sou forte, tô lá buscando. Mas buscando o quê? Você continua buscando. Continua. Aí o pobre busca a matéria, busca o dinheiro, e a pessoa que também buscava dinheiro e chegou a uma riqueza material, chega lá e ainda também tem o vazio. Então, dos dois lados você tem vazio. Vazio porque sempre está buscando fora. Perfeito. Você passou bem a mensagem do que o Akbar mostrou pra gente. Só que, como que essa sociedade chegou onde chegou hoje? Por que a gente chegou nesse ponto? Você também já deu a resposta. A gente esqueceu muito do que esses grandes sábios da humanidade falaram, tipo um Platão, né? Na própria República, quando ele desenha algumas situações, né? Falando, por exemplo, do mito da caverna. O que é o mito da caverna? É uma história onde tem pessoas todas com seus grilhões, né, com suas correntes, estão acorrentadas, olhando para uma parede. Uma parede onde tem uma fogueira que ilumina alguns fantoches, e essa iluminação dos fantoches que são jogados na parede formam imagens. E para quem nasceu ali, preso, só vê aquelas imagens. Para eles aquilo é a realidade. Aí, por que Platão dizia isso? Porque um maluco desse grupo que estava olhando para a parede resolveu soltar os seus grilhões e olhar para trás. Ele olhou para fora da caverna. Ele saiu daquele mundo que ele estava tendo como realidade e olhou para fora. E viu que lá fora tinha uma luz. E ele foi em direção a essa luz fora da caverna. Tanto que no primeiro momento a luz cega. De repente ele começa a acomodar a sua visão e vê a natureza, e vê o sol, e vê tudo. E vê que tudo que ele tinha como realidade antes não existia. Aquilo é uma mentira. É isso que Platão tenta mostrar ali para as pessoas no mito da caverna. E é deveras interessante, né? Então, aí esse que viu a verdade, ouviu que, que existe outra realidade. Todo mundo perdido. Ele volta correndo e fala, gente, isso não existe. O que acontece com esse? Ele não tem credibilidade, né? É maluco, cara? Maluco, De onde você tirou isso? Aí quando você pega um maluco que nem Jesus Cristo, desculpa falar maluco, mas só para você entender que, para as pessoas da época, quem é esse maluco? Quem é esse cara? O que ele tá falando? Muita gente acreditou nele, tanto que a ideia de Jesus, o conceito que ele passou, tá até hoje. Sim, 2000 anos passaram e continuam falando dele, inclusive, uma religião foi criada em cima dele. Sim. Uma não, várias, diversas, né? Diversas que foram se subdividindo. Agora, e os caras que mataram ele? Eles tinham uma outra realidade. Outra realidade, não viam aquilo. Viam a vida de outra forma. Então, você, ser humano, conforma a realidade diante da realidade que te é apresentada por alguém. Sim. E eu vejo muito isso na minha filha. Eu vejo que a minha filha, ela se torna uma menina diferente a cada dia, porque eu e a mãe dela passamos coisas diferentes para ela. Ok, então vamos lá. Vamos ver se a gente consegue achar o problema dessa geração que tá por aí. Tá. Então, minha filha nasceu. Concorda? Tá linda e maravilhosa lá. Toda a informação que ela tem vem só de fora ou vem de dentro? Vamos falar assim. Vamos mudar. Tudo que ela aprende, tá? Ou tudo que vai por vir
para ela, que está por vir. Tudo é inato? Você acha que esse conhecimento já está dentro dela, de alguma forma? Ou você acha que tem algo que é adquirido? Essa criança que nasce, tem coisas que são inatas a ela? Sim. E tem coisas que são adquiridas? Isso. Bom, Por exemplo, os condicionamentos do dia a dia são adquiridos. são adquiridos. Então tá bom. E algo é inato. O que é inato desse bebê? Quando você olha desse bebê, o que nasce com esse bebê? O que você acha? O caráter? Será que o caráter já nasce com ela? Ou é formado, né? Eu acho que o caráter é formado a partir Isso. do meio no qual ela está. Isso, muito bom. Então o que nasce com ela? A gente já sabe. Temperamento. O temperamento. O temperamento e os instintos. Os instintos. Porque ela tem instintos de sobrevivência. Sim. A Helena tem instintos. Por exemplo, ela precisa comer. E para comer ela chora, ela grita, ela briga. E daí faz com que a mãe e o pai Prestem atenção prestem e deem atenção aquilo que ela e deem o precisa. que ela precisa. Ela tá com o cocôzinho na fralda. Chora. Chora, grita, berra. E o pai e a mãe daí dão mamar e ela continua berrando. Opa, não era mamar. Porque pro pai e a mãe também é uma experiência nova. Sim. Tipo eu e minha esposa. A gente mora sozinho aqui em Curitiba. Vocês não tem tiveram família. que... A gente foi aprendendo ali. Contratamos uma enfermeira nos primeiros 15 dias para nos dar uma mão. Mas é isso, minha amiga. Vambora. Vamos aprender com ela o que ela precisa. Sim. E a gente foi aprendendo. Inclusive tem uma situação engraçada que eu conto hoje como engraçada, mas teve uma noite que a Helena acordou chorando, gritando. E eu desesperei. E eu, no centro da minha mente, olhando, samuraizão, ela chorando, peguei ela. Aí, o que você acha que é, amor? Eu falei assim, não sei, mas tenha paciência, calma. Ele, não, vamos levar para o hospital. Essa menina tem algum problema, vamos levar. Você. Eu falando, minha esposa, não, calma, espera um pouquinho. Espera um pouquinho que eu já vou decifrar. Não, deixa que eu sei o que eu tô fazendo. Moral da história. 3 horas da manhã fomos para o socorro do Nossa Senhora das Graças. Uma fila de gente lá para ser atendido. Fomos atendidos 4h15. Só que a hora que a gente foi atendido foi 4h15, mas só pra você ter uma ideia, a hora que a gente chegou no hospital, a Helena já parou de chorar. Começou a brincar. Eu disse pra ela, eu acho que podemos ir embora, ela tá bem. Aí minha esposa, não. Agora nós vamos ficar até o fim. Você não quis vir pra cá? Eu te disse que não era pra vir. Aí vinha a intuição da mãe. Que eu não tinha tanto quanto ela. Ela tem muito mais que eu. Eu não escutei ela. Bem feito pra mim. Adivinha, ficamos até as 4h30 lá. Voltamos pra casa. E eu tive que trabalhar às 5. Então eu fiquei sem dormir aquela noite. Pra você ter uma ideia. E o que era? Porque não era nada. Uma cólica, uma dor. O médico falou, olha, ela tá super bem. Gargantinha tá bem. Analisou a parte de respiração. Tá tudo bem com a tua filha. Não tem febre, tá tudo bem. Aí o médico fala, pai, tenta trocar a fralda da Podia ser até um terror noturno, alguma coisa. Entendeu? E eu não escutei a intuição dela. O que eu tô dizendo aqui, a criança, ela te pede, né, algo. Porque ela tá com algum problema. Mesmo sem saber falar, só Bebezinho, pelo instinto ali vai... É o instinto de sobrevivência. E o temperamento, o que é o temperamento? Tem muito... Tá circulando um videozinho, né, pela internet. Porque esse temperamento, pra você ter uma ideia, quem falava sobre temperamentos? Hipócrates. O pai da medicina lá atrás, nesse monte de gregos maravilhosos, Hipócrates que criou, foi baseado em cima dele a medicina, ele criou os temperamentos. Falava de 4 temperamentos. Que hoje a gente escuta muito isso, né? Muito isso. Só que a gente pensa, nossa, foi o fulano de tal que inventou. Lá atrás. Já sabiam disso. Já sabiam que tinha o colérico, que tá ligado a uma parte mais quente de calor. Aí do colérico tem o outro lado que é o sanguíneo. Né, que também tá ligado a essa parte alta que tem a ver com calor. Aí tem outra parte de baixo. Eu não vou desenhar aqui agora, mas se você se interessar mais sobre isso, a gente pode gravar um programa só sobre isso. Aí só clica no sininho, dá o toque, manda uma mensagem pra gente que a gente grava pra você. Aí tem esses dois que são ligados à parte mais quente. E tem 2 temperamentos que são ligados a uma parte um pouquinho mais fria. Não que a pessoa seja fria, mas ela tem um comportamento diferente. Que é o fleumático, né, de um lado,
e o outro melancólico. Pronto, 4 temperamentos ali. Que se você for ver bem, você tem um pouco de todos. De todos, né? Se você for ler. Mas você é característico um tipo. É muito legal. Daí porque mostra 4 bebezinhos, né? Mostra o bebezinho no colo da mãe. Sabe? Aquele mais filosão, mais quietinho, deita no colo da mãe e fica deitadinho assim. Aí a mãe, tudo bem, filho? Ele só muda de lado. É um temperamento, a criança é mais parada. Aí mostra um colérico. A criança no colo da mãe, aí a criança tá comendo um milho, a mãe pega o milho dela, ela tipo, desespera. E pega o milho de volta e ele olha pra mãe e fala assim: bebezinho. Cara, ninguém ensinou ele a fazer aquilo. Como assim? É o temperamento. Entendeu? Não porque, é guloso. Não tem a ver com isso. Tem a ver com a forma que ele se apresenta no mundo. Então, o colérico tem um tipo de atuação, que ele é mais intenso, assim como o sanguíneo. O sanguíneo é mais divertido, ele é mais palhação, mais agitado, gosta de fazer piada. Inclusive, tem videozinhos desses na internet que uma mãe quebra um ovo na cabeça da criança, né? Tipo, como assim? Sabe quando você cozinha o ovo e dá uma quebradinha só pra... Aí tem 4 reações diferentes de crianças diferentes. O colérico vai pra cima. Você tá maluca? Você tá maluca? O sanguíneo já tira sarro. O sanguíneo já bateu o ovo, já tira sarro. O fleumático chora. O que você fez comigo? Entendeu? E o melancólico, então, entra numa tristeza profunda. Ou seja, ninguém ensinou isso. Veio. Tá ali. Mas veio da onde? Ué, é um DNA. É um gene que vem evoluindo a partir dos tempos desde sempre. Desde toda a raça humana. Tá ali. Que louco isso, né? Ok. Então, nasceu com instintos e temperamentos. Essa criança. E você falou do caráter. Perfeito. O caráter é o que é formado. A partir do meio onde você está. Claro. Dos seus pais, do... O que eu e a Andréia, minha esposa, estamos fazendo com a Helena? Tentando formar o caráter dela. Como assim, Dani? Mostrando aquilo que é bom, o que é reto. Não só isso. O caráter não está só em mostrar um caminho aqui. O caráter está em ensiná-la a dominar os seus instintos e o seu temperamento. É isso mesmo. Porque tem muita coisa boa no temperamento. Mas e se a criança... não vou trabalhar. Não, mas paradona. Não, pai, eu tô com sono, eu não quero. Filho já dormiu 10 horas. Não, eu tô com preguiça, eu não vou. Aí tu faz o quê? Você tem que... Não, você vai fazer. Vai trabalhar, vai estudar. Você entendeu? Você vai ensinando daí a dominar aquele tipo de temperamento. Claro que para isso tem que conhecer os temperamentos. E a minha filha, por exemplo, sem querendo colocar rótulos, porque é só um modo de você aprender a lidar. Mas o ideal seria que tivessem um pouco de cada temperamento. Que você fosse centrado na hora que você tem que ser centrado. Na hora que você fosse expansivo quando você tem que ser expansivo. E calmo na hora que você tem que ser calmo. E controlado emocionalmente quando você tem que ser controlado. Então assim, Dani, na verdade a gente vem com um que é mais desenvolvido. Predominante. Perfeito. Mas não significa que a gente não tem os outros. Claro. Né? Claro. E aí moldar esse caráter, desenvolver esse caráter é você desenvolver os temperamentos e controlar esses instintos, que são os instintos animais, é o que a gente tem de animal dentro da gente. Entenda o que tem de animal é esse impulso pela vida. O que tem de animal te impulsiona a ter que comer, sim, ter que beber água. Você é impulsionada a fazer coisas para se manter viva, né? Sobrevivência. Inclusive já devo ter falado aqui, mas vou falar de novo. Tem um documentário chamado A Revolução do Altruísmo. E na Revolução do Altruísmo eles falam de uma pesquisa muito interessante. Que fala, na pesquisa mostra assim, que a criança, por natureza, ela é altruísta. Sério? Ela tem uma bondade dentro dela que vem à tona. Então não existe crianças ruins? Claro que existe. Mas são poucas. Você tem que entender. É como no mundo. O normal seria que
a bondade imperasse. Mas existe o outro lado, porque os seres humanos são muito maleáveis, volúveis, aprendem coisas, e às vezes vem um ser humano que não é tão bom assim, tá tudo bem. E não faz aquilo que a gente fala, que não acende a luz, né? Não vai pra esse lado, desenvolve esse lado ruim. É isso. Então, o que acontece? Nesse documentário Revolução do Altruísmo, mostra uma criança de 6 a 8 meses sentado no colo da mãe, né? Aí vem alguém na frente e brinca com um fantoche na frente dela. Tem um fantoche de um coelhinho e um fantoche de um lobinho. Aí o fantoche do coelhinho brinca e a criança fica olhando. O fantoche do lobinho brinca e fica olhando. Tá bom. Até aí tá tudo bem, né? Tá ok. Aí o que acontece? Eles botam os dois fantoches brincarem juntos, só que o lobinho tem um cacetete na mão. E daí o fantoche do lobinho começa a bater no fantoche do coelhinho. E daí, Dani? E daí, depois de um tempo, eles fecham uma cortininha do fantoche, do espetáculozinho dos fantoches, eles fecham a cortininha e deixam os dois fantoches deitados no chão. E deixam na frente da criança. Qual que você acha que é o fantoche que a criança pega? O que bateu ou o que apanhou? O que apanhou? O que apanhou. A criança quer cuidar daquele. Instintivamente, ela pega. Então, assim, eu não lembro a porcentagem, mas é muito alta a porcentagem das crianças que pegam o coelhinho. Beleza? Tudo certo até aí? Tá tudo certo. Mudaram a pesquisa. Fizeram a mesma coisa. Só que, na hora que apresentam os fantoches, o coelhinho e o lobinho, porque eles apresentam os dois antes, ficam brincando, independentes. O lobinho dá uma bala pra criança. O lobinho vai lá e oferece uma balinha. E a mãe pega a balinha e dá pra criança. A criança come. Beleza? Tá Aí tudo o lobinho certo, vai e bate no... Mesma coisa, o lobinho vai lá e moe o coelhinho de pancada. Fecha-se a cortina e coloca os dois ali. Abre a cortina. Quem que a criança escolhe? O lobinho, porque ela deu alguma coisa em troca. Deu comida. Comida. Sobrevivência. A criança liga, opa, o forte é aquele que bateu e me deu comida, é quem eu tenho que seguir. Aí no relacionamento entre pai e mãe, você vê um pai mais dominante que briga com a mãe, a criança começa a brigar com a mãe também porque ela tá copiando o mais dominante. Tá querendo aquele que grita, aquele que briga. Aí tu não sabe por que o teu filho copia. Ele copia. Porque o instinto e o temperamento estão aqui, latentes na pessoa. Tá acontecendo, ela queira ou não. Tá? Já tá ali com ela. Isso. Agora aqui, no outro lado, que é a formação do caráter, o que está acontecendo? São as informações externas que estão vindo para a criança através de exemplos, através de palavras. Ela está aprendendo com tudo que está acontecendo. Ela é o meio onde ela vive, né? E aí ela copia aquele que está mais dominante e qual ela tem mais acesso. Perfeito. Então, aquela infância daquela criança, isso é formação de caráter. O pai e a mãe, não roube, isso não é teu. Aí o pai fala, não roube, isso não é teu, tá? E de repente, a criança, já com os seus, sei lá, vou falar de uma idade que a criança tem uma compreensão, ela começa a criar coisas, 4, 5 anos. Aí vê o pai abrir a bolsa da mãe, pegar a carteira da mãe sem falar nada e pegar R$200 pra dentro da carteira, fecha e olha pro filho e faz assim, ó. Aí a criança tá vendo um pai que fala, não roube, mas tá vendo o pai pegar dinheiro da bolsa da mãe e pedindo silêncio pra criança. Como é que fica a cabeça dessa criança? Você imagina como é que fica? Ela segue o exemplo, ela segue o que ela tá vendo ali, né? Ou seja, vou falar pra todo mundo que eu não roubar, mas eu vou pegar. Escondida não tem problema. Bingo! Você entende como é importante a formação do caráter? Aqui está o caráter. E o caráter vem através de exemplos. Ou seja, olha que legal. Então, o ser humano tem uma tendência a agir pelo instinto, uma tendência a agir pelo temperamento, uma tendência a copiar e replicar tudo que ela faz. Pronto. São tendências. E essa criança vai se expressando e vai crescendo. Aí chega um cara que nem eu, que conheceu o Akbar com meus... Eu tenho hoje 46, eu tinha
35 anos. 11 anos atrás. Com um caráter já formado, entre aspas. E eu mudei totalmente a minha vida depois que eu conheci todos os ensinamentos dele. Ou seja, o caráter é formado só na infância? Não. Porque antes eu mentia. Depois que eu descobri que eu não preciso mais mentir, que eu posso ser eu mesmo, porque, concorda comigo que a mentira é a pior coisa que você pode fazer. Mas por que, Dani? Às vezes uma mentirinha, olha só, aí eu tô aqui com você, tá? Aí você fala assim, Dani, vamos almoçar lá em casa? O que você vai fazer no domingo? Ai, pois é, olha bem, Nádia, domingo eu não posso almoçar na tua casa, porque eu vou ter que ficar estudando, que eu tenho prova na segunda. Ah, então tá, beleza. Aí, eu não posto nada em redes sociais porque eu quero manter minha mentira para com você. E daí eu saio com outros amigos que você não gosta. Tô dando um exemplo fictício, por isso não existe. Mas eu saio com outro amigo que você não gosta. E de alguma forma você descobre, porque alguém tira uma foto e manda pra você. Alguém que quer ferrar o outro, né? Isso tem bastante no mundo, né? Ou só... né, assim, aleatório. E acontece isso mesmo, fala, olha o Dani ali. Olha o Dani ali. E as redes sociais hoje estão mostrando, né? A pessoa te fala uma coisa e de repente ela tá... Faz outra. E acontece muito, né? Esse dia eu tava vendo uma notícia de alguém que falou que não ia em tal lugar e apareceu essa pessoa e a esposa numa festa tomando champanhe. Mas como que você não ia em tal lugar e agora você tá aqui tomando champanhe? Alguém que disse, por exemplo, pro chefe, eu não vou poder ir porque eu tô com a garganta infeccionada. E daí à noite foi numa estreia de um livro tomando champanhe. Então, tem coisas que não ornam, tem mentiras que são descobertas. E quando isso é descoberto, cara, isso ficou mal pra você. Porque daí, quando a pessoa descobre que você é mentiroso, você deixa de ser confiável. Sim. E veja o quanto é importante você confiar no outro. É como um relacionamento, você tá com alguém que você confia. Eu confio na minha esposa. Aí você não tem medo que ela te traia? Não. E se ela fizer? Problema dela. Como assim? Ué, eu confio nela. Diz mais sobre quem é ela do que sobre a tua confiança, né? Você entende? Então, olha, como um pequeno ato de mentir me fala sobre o caráter de alguém. E eu mudei o meu caráter. Eu mesmo, lá atrás, não tenho vergonha de dizer, até para mostrar para as pessoas que você pode mudar. Eu lembro de acordar de manhã, cedinho, e não querer ir trabalhar, não querer dar os meus personagens, e ligar para o Lula e falar assim, tô com um pouco garganta arranhando, tô com febrinha, hoje não vou. Mentira. Era uma mentira. Hoje você sabe que não acontece, mas eu falo, hoje eu não vou, porque tô quebrado, tô muito cansado. Vou viajar, ou não dormi bem à noite, a noite com a Helena foi pesada. Fale a verdade. Sempre. Custa o que custar. É um caminho de caráter reto. Então, o que falta hoje para as pessoas em geral? Formação de caráter. O caráter das pessoas não é formado. Porque o que é a personalidade que a gente tanto fala aqui? O que é a persona, Nádia? A gente sabe que personalidade vem de máscara. Então você colocou uma máscara chamada Nádia. Essa é a tua máscara que tá aqui, que é uma empresária bem sucedida, que faz um monte de coisa pela vida. Legal. Só que o que é essa máscara? A personalidade é a soma de instinto, mais temperamento, mais caráter. Isso é a personalidade. Ou seja, eu formei o que é inato comigo e o que é adquirido, e isso forma como eu me comporto no mundo. Mas não quer dizer que você não possa mudar. Não quer dizer que você não possa formar o teu caráter todos os dias. Porque para você formar o caráter, como eu estou formando da Helena, é todos os dias. Todos os dias. Eu falo para ela, por exemplo, vou dar um exemplo. Filha, ela estuda hoje no integral, né? Manhã e tarde, porque ela pediu. Pai, eu quero ficar na escola. Tá bom. A gente achou legal. Aí, a gente tá mudou de ano agora, né? Ela vai entrar esse ano agora, adivinha? Só no meio período. Ela não quer mais. Não é que ela não quer. A minha esposa falou, agora eu quero formar o caráter dela melhor. E eu falei, opa, bate palma.
Então o que você vai fazer? Agora ela tá conversando com ela. Sabe, filha, que você termina o teu almoço, você tem 30 minutos de descanso, depois você vai fazer as tuas tarefas? Você vai fazer isso comigo. Aí a ideia, o que você faz? Você vai ensinar a criança a estudar todo dia um pouquinho. Porque eu fui, de alguma forma, não educado. O meu pai e a mãe trabalhavam o dia inteiro. Eu achei minha forma de fazer as coisas. Minha forma era, estude um dia antes da prova. Então eu decorava tudo, decorava todo o conteúdo, decorava tanto que, sabe quando você não pode nem falar com um amigo, ô, você não quer conversar comigo? Não conversa comigo que eu não posso esquecer. Tudo que eu decorei. Não conversa comigo, não fala nada. Tá quentinho aqui na minha cabeça. Inclusive você acorda mais cedo pra você poder decorar. Aí você escreve, faz a prova, tira 9,5. 2 dias depois, não lembro mais nada. Nada que você aprendeu. Isso é pra você. Pensa em tudo que você aprendeu na escola. O que você lembra hoje. Se você é uma pessoa que estudava todo dia, um pouquinho a cada dia, e tem isso como base na tua vida, ler todo dia e estudar todo dia como base, com certeza você sabe muito mais do que muita gente. Porque nunca foi pesado para você. Porque desde pequeno você aprendeu a estudar um pouco a cada dia. Inclusive no sábado e domingo. Por que sábado e domingo você tem que parar de ler? Não, porque é um massacre. O quê? Ter conhecimento é um massacre? Pelo contrário. Ter conhecimento é uma dádiva. Você conhecer sobre as coisas é uma dádiva. Alguém te perguntar uma coisa e você saber a resposta é lindo. Dani, mas assim, ó, falando nisso, na nossa época a gente decorava, porque a gente tinha que fazer prova, tinha que... Pelo menos, assim, não era a maneira certa de estudar, porque se você aprende um pouquinho cada dia, você não esquece daquilo, né? Eu vejo, às vezes eu pergunto, o Anderson estuda muito, eu pergunto coisas pra ele sabe coisas de... Ele lembra, porque ele estudava um pouquinho cada dia. Dessa forma. Mas pelo menos a gente tinha uma disciplina de estudar e fazer o que tinha que ser feito. E eu vejo que hoje tá um pouco diferente. Sim. Não tem nem isso. Não tem nem esse negócio de decorar ou a disciplina de você ter que estudar um período e ter que fazer, e ter que ir lá fazer prova. Não tem, tá indo por um caminho que não tem mais, diferente. Então, e qual é o meu caminho com a Helena? É esse. Nós vamos ensiná-la. Todo dia ela vai estudar, todo dia ela lê. Todo dia ela lê um livrinho e ela tem que me explicar o livro. Ela tem que refletir sobre o que aquilo ensinou para ela. Quem que ensina hoje as crianças a refletir, a simplesmente ler algo e falar sobre aquilo? A gente treina isso com ela, isso é formação de caráter. Eu estou treinando a minha filha a ser mais inteligente, a ter mais conhecimento, a fazer o que deve ser feito. Vai ter dia que ela vai chegar assim, hoje eu não quero estudar. Olha o temperamento. E adivinha que eu vou falar, filha, você vai estudar. Pode trocar e eu vou estar aqui do teu lado. Só que você vai me dizer o seguinte, mas isso dá trabalho. Pois é, dá trabalho. A minha esposa sabe disso. Porque quando eu falei estude o dia inteiro na escola, na verdade eu estou terceirizando o trabalho. Só que a escola, ela forma ou informa? Informa. A obrigação dos pais é formar o caráter. Eu preciso formar o meu filho. Para formar o meu filho, eu preciso saber, eu preciso entender. E você tem que dedicar tempo. Tempo? Então, mas quem mandou? Quem mandou ter filho? Alguém me mandou? Tem um filho? Não, eu quis, eu e minha esposa. Então, meu amigo, minha amiga, você pediu para ter filho? Agora tenha o filho. Agora eduque. Agora faça o melhor por ele. Só assim que a gente muda uma sociedade. Só assim que a gente muda tudo. Quando eu falo que a educação muda tudo, é isso. Uma educação bem dada mudaria tudo. Só que não terceirize isso para a escola. A escola hoje ela informa muito mais do que forma. Não estou dizendo que não tenham escolas que ajudem a formar. Não é isso. Só estou dizendo que a obrigação de formar é dos pais. Sempre vai ser. Não, mas a gente trabalha o dia inteiro, não tem o que fazer. Pois é. Por isso que o mundo continua como está. Concorda com tudo que eu estou falando? Eu concordo, Dani, mas eu vou falar pra você igual eu falo quando eu tava na Índia. Eu olhava pra aquilo lá e falava assim, meu Deus, será que isso aqui tem jeito? Dá até ruim, né? Eu ficava tentando montar um plano de ação na minha cabeça pra lá. Eu falava, nossa, acho que não tem jeito. E não querendo falar que não tem jeito, mas é um trabalho árduo aí a ser feito, né? Porque
A gente vê que tá cada vez mais pro outro lado, essa terceirização, deixar na mão das escolas, das religiões, de tudo, da sociedade, não da nossa. Sim. E não aqui como uma crítica aos outros pais, até a gente sabe que não é fácil. Meu pai teve que trabalhar a vida inteira. Eu tinha minha mãe em casa, mas o tanto de filhos que não têm essas condições hoje, né? Mas então, aí vem o ponto. Lembra que eu falei? Que eu formei o meu caráter em cima do que eu tinha, eu fui mudando, porque eu fui entendendo, através do conhecimento, o quanto era importante eu ser uma pessoa melhor. Esse é o ponto. Só que o conhecimento é algo que não é uma teclinha que você aperta e ele vem pronto e você, né, só absorve. Não. Isso você tem que estar disposto também a querer seguir esse caminho, né? É que assim, eu falo, a pessoa tem que ter um pouco de inteligência do tipo, cara, minha vida não tá dando certo. Não tá indo, eu tenho que fazer alguma coisa diferente. Se eu fizer a mesma coisa, eu vou continuar nesse caminho. É óbvio, quem planta batata não pode colher abacaxi. São duas coisas diferentes. Então, o que você está plantando na tua vida hoje? O que você está fazendo hoje aqui? Tá dando certo? Não. Então tem que mudar o plantio. Alguma coisa tem que mudar. Muda alguma coisa. Esse é o ponto. Sim. Por isso que ter o entendimento que você deve moldar o teu caráter ou formar o teu caráter a partir de hoje. Se você é adulto, forma a partir de agora. Mude. Se não tá dando certo, não, sabe que tá dando bastante certo na minha vida. Que legal. Só que eu sinto um vazio. Então, continue fazendo o que você tá fazendo, só que tenta ler um pouquinho mais. E em busca desse autoconhecimento. Claro. Busque meditar um pouco mais. Se falta uma coisinha ou outra na atividade física, que a gente já fala aqui há tanto tempo, falta se movimentar, então são pequenas arestas que devem ser completas para que você mude a si mesmo. E se você tem um filho, ensine isso para ele. Mas ensine e não tenha dó. Não tenha, pobrecinho. Não precisa tanto. Aí a gente continua formando os bananas de pijama que estão por aí. Pessoas fracas, né? Pessoas fracas. Eu não estou dizendo que você tenha que maltratar o teu filho, não é isso. É simplesmente fazer o que deve ser feito. Entender que o dever e a disciplina são palavras importantíssimas. A minha filha me pergunta, mas por que eu tenho que ler toda noite? Porque é importante ter conhecimento. Mas eu não quero. Eu falei assim, nem sempre você vai fazer tudo o que você quer. Na maioria das vezes não. Mas você vai fazer porque você deve. E esse dever um dia, filha, vai te trazer uma liberdade incrível. Então o dever e a disciplina são a plasmação da vontade no ser humano. Então, a parte material que se vê da força de vontade, o que é essa força de vontade? A vontade, ela deriva de algo espiritual. A vontade é algo espiritual em você. E como é que essa vontade se plasma nos seres humanos? No dever e na disciplina. Por isso que as pessoas disciplinadas têm coisas a apresentar para os outros. Todo mundo fala, você vê na internet, vê no Instagram, vê no TikTok, vê em todas as redes. As pessoas falando em disciplina, em seja constante, em faça o melhor 1% a cada dia. É isso? Mas como que faz? Comece mudando o teu caráter. Comece sendo uma pessoa melhor. Como? Conhecendo, estudando, buscando e fazendo o que deve ser feito. E muito do temperamento, né? Porque você não tem dia que você acorda de manhã e fala, nossa, vamos lá. Bom, segunda-feira. Segunda-feira. Você principalmente. Você acorda 4h30, 4h20 da manhã para malhar comigo às 5. E a tua proposta do ano passado, lá no início do ano passado, era: vou malhar todos os dias sem falhar. E você não falhou. Você fez certinho. E eu tenho certeza que teve dias que você falou assim, putz, vou ter que ir hoje de novo. E foi. O meu temperamento mais dramático, mais preguiçoso, falava, nossa, hoje não, tá chovendo, tá frio. Não, aí vinha o outro e falava assim, não, vamos que a gente tem que ir. Por dever. Por dever. Por isso que a gente fala da disciplina, porque disciplina é isso. Quando você é criança, o fato de você ter que estudar, de você ensinar pra Helena que ela tem que fazer o que tem que ser feito. E isso, quando ela tiver adulta e tiver no comando de uma empresa, sei lá, dando aula, fazendo o que ela quiser fazer, ela vai falar, não, vamos fazer o que tem que ser feito. E começa lá da criança pequenininha. E daí quando você lembra, puxa vida, meu pai não tava comigo todos os dias, minha mãe não tava, mas eu levantava e fazia a lição de casa sem ninguém mandar,
Então é algo que, né, Isso. que já vem sendo moldado. Isso. Mas que não necessariamente precisa... tem que ser feito quando criança. Você consegue modificar isso quando você é adulto. Claro. É esse exemplo que você deu. Mas é mais fácil, né? A Helena vai ter uma vida muito mais fácil que a Sim. minha, espero. Não tenho como garantir, não tenho. Mas eu vou fazer tudo o que eu puder fazer para dar ferramentas para que ela possa ter uma vida um tanto quanto mais fácil que a minha. Mas aí tá a diferença. Você tá dando as ferramentas, que é Isso. sempre aquilo. Você não tá pescando o Não. peixe, entregando Não. ali prontinho no prato. Não. Você tá ensinando ela como é que ela monta o anzolzinho dela, ela senta lá e vai fazer o que Isso. tem que ser feito. Isso. Então é muito isso que a gente vê hoje. Ai, tadinho, meu filho ficou em casa sozinho o dia inteiro, então vou trazer aqui, tá tudo. Ah, pega um iFood, ó, um celularzinho aqui, quando você quiser você pede. Não é assim que acontece? É isso. Né? Que é muito daquilo que a gente falou da tecnologia. Hoje a gente tá muito mais tecnológico. E talvez isso não tá permitindo que as pessoas possam entender como chegar nesse objetivo, né? Como construir isso. Só tá chegando lá com o pratinho pronto. Perfeito. Então, se quiserem saber mais sobre isso, entre em contato com a gente, clica no sininho, Pede pra compartilha. Obrigado aos apoiadores. Quais são os nossos apoiadores, né? Estúdio Pau. Opa, o Estúdio Pau. Quem mais? Medley's Pharma. Instituto Akbar, Exatamente. que é a Mente Ronin. Obrigado a todos por permitirem que a gente esteja aqui falando sobre conteúdos que a gente aprende, aplica, às vezes apanha também, mas... Às vezes. Ai, nossa, que vida fácil de vocês. Uhum. Mas é como o Akbar fala. Eu quero conquistar a paz. A paz não está fora de você. Fora de você é uma guerra atrás da outra. Né? Estava tudo bem que de repente estoura uma piscina lá em cima do prédio e começa a vazar aqui dentro. Hello! Que paz é essa? Eu tenho uma piscina no meu escritório. Agora, você estava em paz internamente. Internamente, ok? Vamos fazer o que tem que ser feito. Tem que resolver. Sem mudar o teu humor, fazendo o que tem que ser feito, porque você foi muito bem formada no teu caráter e continua formando dia após dia. Obrigado, gente. Valeu, Obrigado, Nádia. beijo, obrigada. Tchau.